Ninguém esperava vê-la de volta, nem os colegas antigos, nem os clientes que um dia a viram com os olhos baixos e o coração em silêncio. Aquele restaurante, o mesmo onde fora humilhada, cheirava agora a café fresco e lembranças velhas. Mas dessa vez, ela não entrou pela porta dos fundos, entrou pela principal. Cabelos presos com elegância, passos firmes, o mesmo olhar calmo. Mas algo havia mudado. Ela não carregava mais bandejas. Carregava propósito. O som dos talheres batendo nos pratos, o murmúrio dos clientes e o aroma da comida trouxeram de volta um turbilhão de memórias. Cada detalhe parecia sussurrar o passado. O azulejo trincado no canto da parede, o relógio que ainda marcava os segundos lentos das longas jornadas, e aquele mesmo tapete vermelho que um dia havia sido testemunha de sua vergonha. Ela olhou ao redor devagar, como quem examina um campo de batalha depois da guerra. Lá estavam os mesmos rostos, alguns envelhecidos, outros indiferentes, mas ela não procurava ninguém, não buscava reconhecimento nem revanche. Queria apenas encerrar um ciclo. Ela voltou? Cochichou uma funcionária nova, curiosa. Voltou, respondeu outra, mas olha para ela agora. O tempo havia moldado nela uma nova força, não aquela que grita para provar algo ao mundo, mas a que fala em silêncio, firme, equilibrada, impossível de ignorar. Aquela era a força de quem aprendeu a sobreviver sem se endurecer. Enquanto caminhava até o balcão, sentiu o coração acelerar. Não era medo, era memória. O corpo lembrava o que a alma já havia perdoado. Cada passo era um desafio, cada respiração uma pequena vitória. A gerente, a mesma que um dia a humilhou diante de todos, agora estava diante dela, com os mesmos olhos, mas um semblante diferente. Cansado, culpado talvez. Tentou disfarçar o desconforto com um sorriso contido. Boa noite, posso ajudar? A voz dela saiu calma, controlada, quase serena. Quero apenas uma mesa, por favor. A gerente piscou, confusa. Você já trabalhou aqui, não é? Trabalhei, mas hoje só quero jantar. Um silêncio pesado caiu entre as duas. Por um instante, o restaurante inteiro pareceu observar sem olhar. Era como se o ar tivesse parado para assistir ao reencontro. O passado e o presente, frente a frente. Ela foi conduzida até uma mesa perto da janela. As luzes refletiam nos vidros e do lado de fora, a chuva começava a cair, fina, quase simbólica. Era como se o céu também quisesse lavar o que ficou. Sentou-se com calma, repousou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Aquela noite não seria sobre revanche, mas sobre paz, sobre mostrar sem palavras que o tempo cura o que o orgulho destrói. Enquanto o garçom se aproximava com o cardápio, ela sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, disse. E foi nesse simples gesto que começou o que ninguém esperava. O retorno não da mulher que foi humilhada, mas da mulher que renasceu. Naquela época, o restaurante era seu mundo. Ela chegava antes do sol nascer e saía quando as luzes da cidade já piscavam sonolentas. Sabia de cor o cardápio, lembrava o gosto de cada prato e o nome de cada cliente habitual. Não tinha grandes sonhos, só queria trabalhar em paz, juntar dinheiro e ajudar a mãe doente que vivia numa casa simples, na periferia. Enquanto outros viam apenas uma garçonete, ela via um propósito. Servir para ela era mais do que levar comida à mesa. Era cuidar. Mas naquela noite específica, o destino decidiu testar tudo o que ela acreditava. Era uma sexta-feira movimentada, o salão lotado e o ar impregnado de perfume caro e risadas forçadas. Um grupo de empresários ocupava a mesa central e entre eles estava a diretora da empresa que costumava frequentar o lugar. Uma mulher conhecida pelo olhar frio e pelas palavras afiadas.
Ao lado dela, seu filho, um rapaz arrogante, acostumado a tratar todos abaixo de si como invisíveis. Ela se aproximou da mesa com o mesmo sorriso educado de sempre. Boa noite, senhores. Posso anotar o pedido? Mas o rapaz, entediado, olhou para ela como quem observa algo sem importância. Você é nova aqui, não é? Trabalho há 2 anos, senhor. Ele riu, alto o bastante para que os outros ouvissem. 2 anos e ainda servindo mesas? Parece que o talento não é o seu forte. As risadas à volta foram instantâneas. Ela sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Posso trazer algo para beber? Perguntou com voz trêmula, tentando não deixar transparecer. Foi então que a diretora, mãe do rapaz, levantou os olhos do celular e completou com um tom frio. Filho, não perca tempo discutindo com quem nasceu para servir. A frase cortou o ar como uma lâmina. O salão inteiro pareceu se silenciar por um instante, apenas para depois encher-se de cochichos e olhares. Ela ficou imóvel, segurando a bandeja com as mãos trêmulas. Queria desaparecer. A gerente, em vez de defendê-la, apenas observou, como se aquele constrangimento fosse parte do espetáculo. Quando o grupo finalmente fez o pedido, ela se virou e caminhou até a cozinha, engolindo as lágrimas. No caminho, ouviu alguém comentar. Ela devia agradecer. É sorte ter um emprego desses. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela pensou em desistir. Não só do trabalho, mas do sonho de ser respeitada. Na cozinha, encostou-se na parede fria e respirou fundo. Não chore aqui, sussurrou para si mesma. Eles não merecem te ver quebrar. E com um nó na garganta, voltou para o salão. Serviu cada prato, limpou cada mesa e, quando todos foram embora, ficou para arrumar o que restou. Os copos sujos, as migalhas e os ecos da humilhação. Mas o destino, silencioso como um relógio, já havia começado a girar. Porque às vezes é justamente no dia em que você se sente mais pequeno que a vida começa a te preparar para algo maior. Na manhã seguinte, o som do despertador soou como um lembrete cruel. Ela se levantou mecanicamente, os olhos inchados, as mãos pesadas. Durante anos, o uniforme branco e o avental haviam sido seu símbolo de orgulho. Mas naquele dia, pareciam um peso. A cada botão abotoado, ela sentia o coração apertar, como se estivesse se vestindo para mais uma batalha que já sabia que perderia. No caminho para o trabalho, o sol nascia tímido e as ruas ainda estavam meio vazias. Ela passava por vitrines, por rostos apressados, por pessoas que não sabiam nada da dor que ela carregava dentro. Mas o mundo não para quem sofre. E ela sabia disso. Ao chegar ao restaurante, a gerente a esperava na porta, de braços cruzados. Você chegou atrasada, disse sem olhar nos olhos. Sim, desculpe, o ônibus quebrou. Desculpas não servem café, vá direto para a cozinha. Ela obedeceu, mas dentro dela algo começava a se despedaçar. Cada palavra rude, cada olhar de desprezo, cada risada abafada ecoava como um lembrete de que o respeito naquele lugar era privilégio, não direito. Durante o expediente, ninguém tocou no assunto da noite anterior. Mas o silêncio dizia tudo. Os olhares tortos, os cochichos, as pequenas piadas, tudo isso formava uma parede invisível em volta dela. Na pausa para o almoço, sentou-se sozinha nos fundos do restaurante, onde a luz quase não entrava. Pegou o pão que havia sobrado e ficou olhando para ele, sem fome. O cheiro de comida que antes a confortava, agora a enjoava. Foi então que sentiu algo escorrer pelo rosto. Uma lágrima silenciosa, quente, inevitável. Não quero mais isso, sussurrou. Eu mereço mais do que isso. Mas o medo respondeu primeiro. E para onde você vai?
O que mais sabe fazer além disso? Aquela voz que parecia vir de dentro era o eco de anos de insegurança. E por um instante ela acreditou nela. Achou que aquele seria o resto de sua vida. Servir, abaixar a cabeça e engolir o que o mundo lhe impusesse. Mas o universo sempre dá um sinal, mesmo que pequeno. E o dela veio em forma de um gesto simples. Ao final do turno, quando ela deixava o restaurante, o velho seu Augusto, dono da cafeteria vizinha, a chamou da calçada. Menina, por que esse olhar tão pesado? Ela tentou disfarçar com um sorriso. Nada não, seu Augusto, só cansaço. Ele observou por alguns segundos e disse algo que ficaria gravado na alma dela para sempre. Quando a alma se cansa, é sinal de que está pronta para mudar de vida. Ela não entendeu direito na hora, mas aquelas palavras começaram a ecoar durante o caminho de volta para casa. Talvez ele tivesse razão. Talvez o cansaço não fosse o fim, mas o começo. Naquela noite, deitada na cama simples, ela olhou para o teto e pensou: se a vida me humilhou, eu vou responder com dignidade. Não vou sair daqui quebrada, vou sair transformada. E foi ali, sozinha, em silêncio, que o primeiro fio de coragem nasceu. Nos dias que se seguiram, algo mudou, silenciosamente. Ela ainda trabalhava no mesmo lugar, servia às mesmas mesas, mas já não era a mesma mulher. Entre um pedido e outro, passou a observar as pessoas com outro olhar. Notava como alguns clientes tratavam os garçons como invisíveis e outros com gentileza. Começou a entender que a diferença entre humilhar e acolher não estava na posição social, mas no coração. Seu Augusto, o velho da cafeteria ao lado, se tornara seu confidente. Todos os dias, quando o turno terminava, ela passava por lá. Ele sempre deixava uma xícara de café esperando. O tipo de gesto que parece pequeno, mas que tem o poder de curar o que o mundo feriu. Café e conversa não curam tudo, menina, ele dizia, mas ajudam a alma a lembrar quem ela é. Foi nessas conversas que ela começou a sonhar de novo. Falava sobre abrir um pequeno espaço só seu, simples, mas cheio de significado. Um lugar onde as pessoas fossem tratadas com respeito, onde o sabor e a dignidade estivessem no mesmo prato. No início, ria da própria ideia. Ah, seu Augusto, eu, dona de restaurante, mal consigo pagar o aluguel. Mas ele respondia com a serenidade de quem já viu muitos recomeços. Tudo o que cresce, primeiro é semente, e você já plantou a sua. Ela começou a juntar pequenas economias, fez bicos nos fins de semana, vendeu doces na vizinhança, acordou mais cedo para estudar receitas na internet. Era como se, depois de tanto tempo servindo sonhos dos outros, ela finalmente tivesse coragem de servir o próprio. Mas o caminho não foi fácil. Houve dias em que o cansaço quase venceu. Houve noites em que chorou em silêncio, perguntando a si mesma se estava fazendo a coisa certa. E mesmo assim, não desistiu. Porque dentro dela havia algo novo, uma chama pequena, mas constante. Era a mesma chama que nasce quando alguém entende que o respeito que o mundo te nega precisa começar em você. Um dia, ao sair do trabalho, encontrou um antigo colega de cozinha. Soube o que aconteceu naquela noite. Ele disse hesitante: eu devia ter te defendido. Ela sorriu, leve. Você não devia nada. Cada um faz o que pode quando ainda não aprendeu a ser forte. Ele ficou em silêncio, admirado com a serenidade que ela carregava. A partir daquele dia, ela começou a ser vista com outros olhos. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou a forma de caminhar dentro dele. E quando, meses depois, decidiu sair do restaurante, ninguém acreditou. Vai largar o emprego estável? Perguntaram. Vou, respondeu, porque quero algo que tenha alma. Naquela noite, ao sair pela última vez, olhou para o salão iluminado e disse em voz baixa:
obrigada por tudo, até pelas cicatrizes. Depois fechou a porta e sentiu que o peso do passado finalmente começava a sair de seus ombros. Ela não começou com uma cozinha industrial, começou com um caderno. Na primeira página, escreveu 3 linhas simples: comida justa, olhar humano, porta aberta. Debaixo, riscou ideias, rabiscou nomes, colou recortes de revistas. Escolheu um: Aurora. Porque era sobre recomeços, porque toda manhã a cidade reabria os olhos e ela também. O dinheiro era curto, o ponto minúsculo, as paredes ásperas, o chão tinha marcas de um comércio antigo. Ela não viu defeitos, viu história. Passou noites lixando madeira, pintando à mão letreiros simples, pedindo doações de cadeiras diferentes, cada uma com uma cicatriz própria, como as pessoas que ela queria receber ali. Uma amiga grafiteira desenhou no fundo da parede uma xícara de café que soltava uma fumaça em forma de abraço. Quem entrava sorria sem perceber. A cozinha tinha 2 fogões e uma geladeira cansada, mas o tempero carregava um segredo: calma. Ela trouxe receitas da avó, resgatou sabores que não exigiam luxo, apenas respeito pelos ingredientes. Um pão de queijo que derretia por dentro. Um caldo de abóbora com gengibre que aquecia até pensamentos frios. Um prato do dia genuíno, sem truque. Comida de quem torce por você. E torcia mesmo. Ela torcia pelo cliente, pela equipe, por si. Seria essa a cultura da casa. Antes da inauguração, ela reuniu a pequena equipe, 2 jovens do bairro e Dona Estela, veterana de cozinha, mãos firmes e coração macio. Aqui ninguém grita, aqui ninguém humilha, aqui o erro é consertado e o acerto é comemorado. Se alguém falar, isso é só um garçom, a gente responde, isso é um profissional. Eles assentiram com brilho nos olhos. Era mais que trabalho, parecia missão. No primeiro dia, quase ninguém. Uma vizinha entrou por curiosidade, pediu café e bolo. Disse que voltaria. Um motoboy estacionou, bebeu água, perguntou se tinha um prato de verdade. Tinha. Ele comeu em silêncio, pagou e deixou um bilhete no guardanapo. Obrigado por não apressar meu tempo. Ela guardou como talismã. As primeiras semanas foram uma dança de ansiedade e pequenas alegrias. Uma postagem no bairro, um elogio na feira, um casal que passou na frente só para olhar e saiu com sobremesa. Aos poucos, as mesas deixaram de parecer grandes demais. A Aurora começou a ter som. Talheres, risadas baixas, conversas que contavam dias difíceis e vitórias discretas. O salão parecia respirar. Ela criou um ritual. Todo novo funcionário recebia, além do uniforme, um cartão com a frase "Respeito é o tempero que nunca pode faltar". E funcionava. O clima da casa virava assunto na vizinhança. Não era moda, era coerência. Quem já tinha sido tratado como gente pequena encontrava ali um lugar onde o bom dia não era protocolo, era real. Vieram também os tropeços. Um dia, o estoque atrasou. Outro, o forno pifou. Teve cliente que reclamou de espera. Teve crítico amador que comparou com restaurantes caros da cidade. Ela respirou fundo, anotou, ajustou. Em vez de endurecer, lapidou processos, pré-preparo melhor, cardápio mais enxuto, filas organizadas, explicação honesta quando algo desse errado. Transparência, não desculpa. E as pessoas entenderam. Quando alguém pergunta com sinceridade, a paciência nasce. No segundo mês, um jornalista de um blog gastronômico apareceu sem aviso. Pediu o caldo, o pão de queijo e café coado na mesa. Observou, ouviu, ficou mais do que o previsto. 2 dias depois publicou. Uma casa pequena com um gesto imenso, servir sem humilhar. O texto viralizou no bairro. No fim de semana, a porta ganhou fila. Ela agradeceu mentalmente a quem tinha sido rude no passado. Sem aquela ferida, talvez não existisse aquela cura.
O que doeu virou critério, o que humilhou virou norte. E quando um cliente interrompeu a correria para dizer obrigado por olhar nos meus olhos quando eu pedi água, ela soube que estava no caminho certo. Mesmo assim, havia uma sombra que insistia em voltar. A memória daquele restaurante antigo. Não por raiva, mas por inacabado. A ferida cicatrizara, mas não tinha sido confrontada. E o destino, quando encontra coragem, prepara encontros que parecem coincidência. Porque numa tarde de sábado, enquanto ela conferia o caixa, alguém deixou um cartão sobre o balcão, um nome familiar, o nome que ela jurou que não a paralisaria mais. Ela virou o cartão, leu devagar, respirou, sorriu. Talvez seja a hora de voltar ao lugar onde a minha história virou caminho, pensou. E a aurora seguiu iluminando a noite, porque os reencontros mais difíceis pedem uma luz acesa por dentro. O envelope chegou sem aviso. Branco, elegante, com letras douradas em relevo, o tipo de convite que carrega um propósito escondido. Ela quase o jogou junto com as contas do dia, mas o nome impresso na parte inferior fez seu coração tropeçar. Restaurante La Cuisine, 10 anos de tradição. O mesmo lugar onde tudo começou. O mesmo onde ela foi humilhada. Por um momento ficou imóvel, o envelope nas mãos. Podia sentir o cheiro distante do passado, o peso invisível das palavras que ainda ecoavam. Mas, curiosamente, não havia raiva. Havia curiosidade. Abriu o convite com calma. O La Cuisine tem a honra de convidar os profissionais e parceiros que marcaram sua história para o jantar de comemoração de uma década de sucesso. Ela riu sozinha. Profissional que marcou a história, o destino às vezes tem um senso de humor afiado. O evento seria dali a 2 semanas. Durante dias, ela deixou o convite sobre o balcão, como se fosse um desafio. Toda vez que o olhava, lembrava-se da mulher que chorou no banheiro apertado daquele restaurante. Mas agora, do outro lado da linha do tempo, ela era outra. Tinha um negócio, uma equipe, uma voz. Dona Estela percebeu o silêncio incomum. "Você vai?" perguntou. Ela demorou a responder. "Não sei, talvez não valha a pena. Ou talvez valha, não para eles, para você." Essas palavras ficaram ecoando, e no 10º dia ela decidiu. Iria, não para mostrar sucesso, mas para encerrar o que o tempo deixou em aberto. Comprou um vestido simples, mas elegante. Prendeu o cabelo de forma discreta. O espelho refletia a mesma mulher, mas com um brilho novo. A segurança de quem não deve mais explicações a ninguém. Na noite marcada, chegou alguns minutos antes do evento começar. O salão estava iluminado como nunca. Flores brancas, cristaleiras reluzindo, risadas ensaiadas ecoando no ar. E no centro de tudo, a antiga gerente, agora sócia da casa, distribuindo sorrisos nervosos. Quando ela entrou, o burburinho foi instantâneo. Alguns reconheceram de imediato, outros cochicharam tentando lembrar de onde. A gerente congelou. O copo em sua mão quase caiu. Por um segundo, o tempo pareceu se dobrar. A garçonete humilhada de ontem e a mulher confiante de hoje se encararam dentro da mesma sala. "Boa noite", disse ela sorrindo. A voz firme, tranquila, sem vestígios de mágoa. A gerente respondeu apenas com um aceno hesitante. Durante o coquetel, ela se manteve discreta. Observava as pessoas, o ambiente, as conversas. Tudo era igual, e ainda assim, tudo era diferente. Aquele não era mais o palco da sua dor. Era o espelho da sua evolução. No meio do discurso da noite, algo inusitado aconteceu. O apresentador leu os nomes dos convidados que contribuíram para a história do restaurante e o dela estava lá, como uma homenagem especial por anos de dedicação e profissionalismo exemplares. Houve aplausos e um silêncio curioso, de surpresa e respeito. Ela sorriu.
Não porque precisava disso, mas porque entendeu que o ciclo estava prestes a se fechar. A vida, às vezes, espera que você esteja pronto para devolver o olhar ao passado, e só então te permite seguir em paz. Ela escolheu uma mesa próxima à janela, a mesma onde, anos atrás, servira dezenas de clientes que mal notavam sua presença. Dessa vez, o garçom que veio atendê-la sorriu com respeito. "Boa noite, senhora. Deseja começar com algo para beber? Água com gás, por favor." O modo como ela respondeu, firme, calmo, sereno, contrastava com o turbilhão que vivia por dentro. Cada canto daquele salão guardava uma lembrança. Ali, perto do balcão, ela derramou vinho uma vez e pediu desculpas 5 vezes seguidas. Ali, ao fundo, ouviu a gerente rir dela diante de todos. Mas agora, tudo parecia menor, como um cenário de teatro onde o papel principal finalmente mudara de mãos. A gerente aproximou-se. O sorriso era ensaiado, o olhar inseguro. "Não esperava te ver aqui", disse, tentando soar casual. "Nem eu esperava ser convidada", respondeu com um leve humor que desarmou a tensão. A mulher respirou fundo. "Sabe, eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu naquela época." Ela levantou os olhos e, por um instante, o salão sumiu. Restaram apenas 2 mulheres diante de um passado compartilhado. "Você não precisa pedir", respondeu sem ironia. "Se não tivesse acontecido, eu talvez ainda estivesse servindo aqui e não teria aprendido quem eu era." A gerente assentiu em silêncio, sentindo o peso e a leveza da resposta. O garçom trouxe o prato principal, curiosamente, o mesmo que ela servia tantas vezes: filé ao molho de vinho e purê de batatas. Enquanto cortava o primeiro pedaço, percebeu como o sabor parecia diferente. Não era o prato, era ela. O gosto da superação tempera tudo com outra perspectiva. Ao seu redor, os convidados conversavam animados, riam alto, trocavam elogios falsos e apertos de mão protocolares. Ela os observava como quem assiste a um filme repetido, sabendo o final. Percebeu que muitos ainda viviam no mesmo ciclo de vaidade e medo, tentando parecer grandes em um mundo que cobra mais aparências do que essência. E foi então que se deu conta. O verdadeiro sucesso não era estar ali, era não precisar estar. Um homem elegante se aproximou. Era o novo dono do restaurante, um empresário que havia comprado parte da sociedade. "Você é a Clara, não é?" Ela confirmou. "Já ouvi falar de você. Disseram que abriu um lugar com um conceito muito humano." Ela sorriu. "Eu só sirvo como gostaria de ser servida." Ele inclinou a cabeça curioso. "Sabe que essa é uma filosofia rara hoje em dia? Talvez, mas é a única que me faz dormir em paz." Enquanto conversavam, a gerente observava de longe. Não havia inveja no olhar dela, apenas algo próximo à admiração. No fundo, talvez tivesse percebido que a verdadeira liderança não se impõe, se inspira. O jantar terminou com aplausos, discursos e brindes. Ela ficou até o fim, não por vaidade, mas por gratidão silenciosa. Ao sair, caminhou devagar pelo salão, tocando com os dedos as mesas e cadeiras, como quem se despede de um capítulo da própria alma. Parou na porta, olhou uma última vez e sussurrou: "Agora sim, acabou." Do lado de fora, o vento noturno trouxe o cheiro distante de café fresco, o mesmo aroma que a esperava todas as manhãs na aurora. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o passado não a seguia mais. Ele apenas ficava para trás, no lugar certo da memória, o de lição aprendida. Ao sair do restaurante, ela respirou fundo o ar da noite. O vento parecia mais leve, quase como se o mundo tivesse se rearrumado por dentro e por fora. Mas o destino, como um roteirista paciente, ainda tinha guardado um desfecho. Aquele tipo de coincidência que não é acaso,
mas propósito disfarçado. Enquanto caminhava pela calçada de pedras molhadas, ouviu alguém chamá-la. Clara virou-se. Era o garçom que a atendera naquela noite. Um rapaz de sorriso sincero e olhos jovens demais para tanta responsabilidade. Ele correu até ela, um pouco ofegante. Desculpe, eu só queria te agradecer. Por quê? Perguntou surpresa. Pelo jeito que você falou com a gente. Pela forma como você olhou para mim. Aqui dentro, a gente se acostuma a ser invisível. Hoje eu senti que alguém realmente me viu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Foi como se as palavras dele acendessem algo dentro dela. Uma lembrança exata de quem ela havia sido e de quem estava se tornando. Colocou a mão no ombro dele e disse: então não esqueça nunca, o que você faz tem valor, mesmo quando ninguém nota. Ele assentiu com os olhos marejados. Posso ir conhecer seu restaurante um dia? Pode, vai ser um prazer. Como chama? Ela sorriu. Aurora. Ele repetiu baixinho, como quem decora um segredo. Aurora. Clara seguiu andando e as luzes do restaurante foram ficando menores no retrovisor da memória. A cada passo, sentia o peso se dissolver. Como se as lágrimas que um dia segurou tivessem finalmente encontrado permissão para cair. Não mais de dor, mas de libertação. Quando chegou à esquina, parou. Do outro lado da rua, uma mãe e uma menina caminhavam de mãos dadas. A menina apontou para o céu e disse: olha, mamãe, parece que tem uma estrela nova. Clara olhou também, e pela primeira vez, desde aquela noite distante em que foi humilhada, sentiu que o universo estava sorrindo de volta para ela. De volta ao seu restaurante, horas depois, encontrou a cozinha ainda quente. Dona Estela finalizava o preparo para o dia seguinte. Como foi lá? Perguntou, sem levantar os olhos da panela. Clara tirou o casaco, apoiou-se no balcão e respondeu com um sorriso calmo. Foi o jantar mais libertador da minha vida. Dona Estela apenas assentiu, como quem entende que há feridas que se curam em silêncio. Antes de ir embora, Clara pegou o pequeno quadro que pendurava na parede. Aquele com a frase escrita a giz: respeito é o tempero que nunca pode faltar. Passou os dedos sobre as letras e completou com um pedaço de giz branco. E perdão é o sabor que transforma tudo. O dia seguinte amanheceu com movimento. Clientes na fila, cheiro de pão fresco, vozes misturadas. E no meio da correria, o mesmo garçom apareceu, de uniforme simples, nervoso, pedindo para falar com ela. Você veio mesmo, disse ela surpresa. Prometi, não prometi? Quer café? Só se for coado por você. Riram. Enquanto conversavam, ele olhou em volta impressionado. É bonito aqui, mas o que mais muda é o jeito como a gente se sente. Não parece um restaurante, parece um abraço. Ela respirou fundo. Então está funcionando. Aquele foi o começo de uma nova fase. O passado se tornara apenas uma história, necessária, mas encerrada. E, curiosamente, foi o mesmo restaurante que um dia a feriu que agora lhe trazia o reconhecimento mais puro, o de inspirar alguém a seguir o mesmo caminho. Porque, no fim, não é sobre revanche, é sobre redenção. Sobre devolver luz onde antes havia sombra. Sobre entender que, quando você volta ao lugar da dor com amor, o destino não repete, ele reescreve. Clara olhou o salão cheio e pensou em silêncio. Eu não venci ninguém. Eu venci a mim mesma. E nesse instante, o sol atravessou o vidro, tocando sua mesa com um feixe de luz dourada, como se a própria aurora a abençoasse de volta. Os dias seguintes passaram, mas algo naquela noite continuava reverberando dentro dela. Não era orgulho, nem sequer alegria. Era um tipo de paz madura, a que chega sem fazer barulho, como a luz do sol atravessando a cortina de manhã cedo. As pessoas comentavam sobre o jantar,
sobre como ela havia sido homenageada, sobre a elegância com que lidou com o passado. Mas ela sabia, o que realmente importava não foi o reconhecimento público, e sim a forma como escolheu não se perder no ressentimento. Clara começou a notar como pequenos gestos mudavam o ambiente à sua volta. Um cliente irritado que entrava bufando saía sorrindo. Um funcionário desatento passava a trabalhar com mais cuidado depois de um elogio. E um simples obrigado parecia ter o poder de transformar um turno inteiro. Certa manhã, uma carta chegou, dessa vez escrita à mão. Era da gerente do antigo restaurante. Uma carta longa, sincera, quase tímida. Você me ensinou algo que a vida não conseguiu me mostrar. Que sucesso sem respeito é só vaidade. Obrigada por ter me perdoado, mesmo sem eu merecer. Clara leu devagar, respirando fundo entre as linhas. Guardou o envelope em uma gaveta, não como troféu, mas como símbolo de que a dor, quando curada, se transforma em sabedoria silenciosa. Com o tempo, a Aurora se tornou mais do que um restaurante. Virou um refúgio. Casais reatavam conversas ali, amigos se reconciliavam e até desconhecidos dividiam mesas quando o salão lotava. Era como se o lugar tivesse sua própria energia, um lembrete vivo de que gentileza é uma força que contagia. Certa tarde, uma jornalista apareceu querendo fazer uma matéria sobre o sucesso do restaurante. Enquanto ajustava o gravador, perguntou: Clara, qual é o segredo da Aurora? Ela pensou por um instante e respondeu: O segredo é simples. Cada prato que servimos aqui carrega uma história de alguém que foi visto. E quando você vê as pessoas, elas florescem. A entrevista terminou, mas a repórter ficou alguns minutos a mais, observando o movimento do salão. Parece que todo mundo aqui se conhece, comentou. É porque a gente trata como se conhecesse, respondeu Clara com um meio sorriso. Quando o sol se pôs naquela noite, ela ficou sozinha, sentada à mesa perto da janela. A mesma onde o jovem garçom agora servia novos clientes com um brilho nos olhos que ela reconhecia bem. E pensou, talvez o destino não tivesse sido cruel, apenas pedagógico. Do lado de fora, a rua refletia o dourado das lâmpadas e a vida seguia tranquila. Clara fechou os olhos por um instante e deixou a mente viajar até aquele primeiro dia, o da humilhação. Lembrou das lágrimas, do chão frio, da vergonha. E então percebeu que aquela versão dela, frágil, ferida, calada, havia sido o solo onde a mulher de hoje floresceu. Obrigada, murmurou para dentro, não a alguém, mas à própria história. Porque no fim, a vida não pede que a gente esqueça o que aconteceu. Ela só pede que a gente aprenda a olhar com amor, inclusive para as cicatrizes. Há histórias que terminam no aplauso, outras no silêncio, mas as que realmente importam terminam no entendimento. Clara não venceu a gerente, não venceu o passado. Ela venceu o medo de não ser suficiente, e essa é uma vitória que ninguém pode tirar. O restaurante Aurora continuou crescendo, mas ela nunca deixou que a grandiosidade roubasse o propósito. Ainda varria o salão no fim da noite, ainda conferia o café, ainda olhava nos olhos de cada funcionário, porque sabia, o poder não está em subir, está em lembrar quem você era quando ainda estava embaixo. E talvez seja isso o que a vida tenta nos ensinar quando permite que sejamos humilhados. Não é punição, é lapidação. O fogo que queima também é o que forja, e a dor que aperta também é a que desperta. Muitos olhariam para ela hoje e diriam, ela venceu. Mas Clara não gostava dessa palavra. Ela preferia dizer, eu floresci, porque vencer ainda soa como disputa, mas florescer. Florescer é quando a alma se abre para a luz, depois de ter sobrevivido à sombra. E foi isso que ela fez. Transformou o lugar da humilhação em um altar de empatia.
Transformou o olhar que a julgava em exemplo de compaixão. E no processo mostrou ao mundo que dignidade não precisa de palco, só de coragem. Antes de apagar as luzes naquela noite, Clara escreveu em um papel e deixou sobre o balcão. Quando a vida te fizer ajoelhar, não levante com raiva, levante com propósito. E então, pela última vez, olhou para o salão vazio e sorriu. A Aurora dormia, mas dentro dela, algo permanecia desperto. Um lembrete suave de que cada queda, quando vivida com amor, prepara a alma para o voo. A história de Clara não é apenas sobre um restaurante. É sobre renascer no mesmo chão onde se foi ferido. E talvez, no fundo, todos nós tenhamos um restaurante para onde precisamos voltar. Não para reviver a dor, mas para encerrá-la com dignidade. Quantas vezes a vida te colocou diante de alguém que te subestimou? Quantas vezes você foi julgado pelo uniforme, pelo jeito simples, pela falta de títulos? E quantas vezes você engoliu o choro, sonhando com o dia em que seria visto não pelo que tinha, mas por quem era? Clara viveu esse dia. Mas o que realmente fez diferença não foi o aplauso, nem o sucesso. Foi o perdão. Foi olhar nos olhos de quem a feriu e escolher não devolver o que recebeu, mas aquilo que gostaria de ter recebido. Talvez seja isso que o universo espera de nós quando tudo parece injusto, que sejamos a resposta mais elevada. Se essa história te tocou, te fez lembrar de algo que você superou, ou de alguém que te fez duvidar do seu valor, deixe um "eu venci" nos comentários. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir histórias como essa, histórias que curam, que despertam, que lembram o valor de cada ser humano, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Porque às vezes, um simples clique espalha uma semente que muda a vida de alguém. E lembre-se, a humilhação é passageira, mas o que você faz com ela se torna eterno.